Graça e paz, amados irmãos. Muito obrigado, pastor Jones, pelo convite de trazer uma mensagem aqui nesse seu programa de oração. Eu gostaria de, nesse momento, pensar um pouquinho sobre a questão da oração propriamente dita. E eu gostaria de ler o texto, de Jesus aqui em Mateus, no capítulo 6, os versos 6 a 8, que diz assim: Tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidades antes que lhe peçais. Pois bem, amados irmãos, o que o Senhor Jesus está mostrando para nós nesse tema, que para Jesus mesmo é de suma importância para o bem-estar, do povo de Deus, para a relação do povo de Deus, né? Então, o que ele orienta? A primeira coisa é comece orando, né? Como diz aqui os versos 6 a 8. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto. Comece orando. Então, o que a gente tem que fazer? Encontrar um lugar tranquilo, né? Onde você possa se concentrar, né? Um lugar confortável, né? Um lugar tranquilo. Então isso é muito importante. Se você estiver num lugar muito agitado, então isso vai tirar a sua concentração, né? Daquilo que você quer fazer, que é conversar com Deus. A gente observa aqui no texto também que uma boa coisa para fazer no momento de oração é você se dirigir nominalmente a Deus, né? Então, fale com Deus. Orarás a teu pai que está em secreto. Então, quem é que está? É o seu pai? É Deus. Então, a gente inicia orando, né? Amado Pai, né? Celeste, o Pai que estás nos céus, né? Então, a gente começa assim, diretamente, num lugar tranquilo, calmo, dizendo que você está direcionando aquela conversa ao Pai, que está no céu. Então, a oração começa dessa forma. Segundo, converse com Deus, né? Olha o verso 7. E orando, não useis de vãs repetições como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos, né? Quer dizer, é preciso que você esteja em mente que você está conversando, falando com uma pessoa. E esta pessoa, no caso é Deus, o Pai Celeste, ele está te ouvindo. Então, por que a gente não vai fazer uma oração vã, repetida, decorada? Né? Por quê? Porque é na oração, quando a gente fala com Deus, é que você vai colocar para Ele suas esperanças, desejos, suas preocupações, seus problemas. Então, estas coisas, que a gente vai entrar e falar com Deus, não pode ser algo repetido, mas é algo espontâneo, que está saindo de um coração que realmente esteja necessitado, carente, né? E é dessa forma. Então, diante de Deus, nessa conversa com Deus, peça-lhe ajuda, peça orientação, peça perdão, peça cura. Conta a Ele tudo o que está em sua mente, reconhecendo que Deus ele vai responder e que Deus é muito maior do que tudo que você esteja passando. Deus é maior do que aquilo que você está contando para Ele. Então, você pode até perguntar para Ele
o que você quer que Deus quer que você faça. Então, coloque diante de Deus suas questões, seus sentimentos, suas fraquezas, suas carências. E é a conversa com Deus. Então, compartilhe com Deus seus sentimentos, né? Suas questões. Ore pelas necessidades, né, de outras pessoas, né? Então, você está sabendo de carências de outros, então coloque diante de Deus. Expresse gratidão a Deus, né, por todas as bênçãos que Ele já te deu. Então, essa é a maneira da gente colocar diante de Deus. Então, até os problemas que a gente está passando pode ser uma bênção, né? Então, por isso que quando a gente coloca diante de Deus as nossas questões, a gente precisa ser humilde, né? É preciso ter um coração humilde, porque aquilo que eu estou pedindo a Deus para resolver, de repente aquilo é até uma bênção de Deus na nossa vida. Lembra de Paulo? E a questão do espinho na carne, que Paulo orou por 3 vezes para se livrar daquilo. E Deus diz para ele que a graça basta e que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Qual fraqueza? A fraqueza é aquilo que Paulo estava pedindo para se livrar dela. Mas Paulo diz que o poder se aperfeiçoava com aquilo. Então, por isso, a gente, quando ora ao Senhor, precisa ser bastante humilde. A terceira coisa que a gente observa é que a gente encerra a oração após tudo que você gostaria de colocar para Ele, né? Então, depois que você pediu tudo, falou com Deus, como é que você encerra a sua oração? Jesus explica também. Está aqui em João, no capítulo 14, versículo 13 e 14, que diz assim, ó: e tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. É necessário, amados irmãos, que a gente encerre a oração em nome de Jesus, porque é Ele que é o mediador entre nós e Deus em todas as situações, em todas as condições. Ele é que é o mediador entre Deus e os homens. É necessário que a gente encerre a oração em nome de Jesus. A gente vê alguns irmãos encerrando a oração em nome da Trindade, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? É um erro, que aqui Jesus orienta que tudo que pedir em nome dele, e é ele que é o mediador da nova aliança. Então, ao colocar diante de Deus, o Pai, todas as suas questões, então você refira que você está com essa autoridade de aproximar-se dele, do Pai, e que essa autoridade ela é sempre por Jesus, por causa de Jesus. A quarta questão que eu quero chamar a atenção dos irmãos nesses poucos momentos é que é preciso que haja acordo com seus desejos justos, né? Então, e por que é preciso que haja um acordo entre os meus desejos justos com Deus? Olha aqui, Jesus diz aqui em Mateus 5, né, o texto que nós lemos, o verso 8, diz assim: não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidades, antes que lhe o peçais. Veja bem, aqui a palavra de Deus está dizendo que Deus conhece as nossas necessidades. Por outro lado, a Bíblia diz que a gente deve pedir as coisas e ele responde se estiver de acordo com a vontade do Pai. Então, quais são as nossas necessidades, amados, aqui nesse texto? As nossas necessidades são aquelas que estão em consonância com a vontade de Deus. Porque Deus conhece as nossas necessidades. Mas as nossas necessidades, elas não estão acima da vontade de Deus. E é aqui que está o problema, né, das nossas orações muitas vezes. Porque nós terminamos a oração até dizendo: se for da tua vontade, o Senhor me responde. Mas muitas vezes, esta fala, a sua vontade, é apenas de boca para fora. Que na verdade,
Eu quero é que Deus produza, realiza, concretiza a minha vontade. Isso está lá no nosso inconsciente. É preciso que a gente aprenda a submetermos à vontade de Deus, entendendo que Deus sabe quais são as nossas necessidades, ou seja, Ele conhece também o que é melhor, o que é necessário, o que é fundamental para nós. Tiago escreveu que nós oramos e oramos mal porque nós não sabemos orar. A gente ora é para a nossa própria banalização, para os nossos próprios desejos, mundanos muitas vezes. E por isso, se a gente quer que as nossas orações sejam respondidas, é preciso que a gente desenvolva uma mentalidade justa, correta, íntegra naquilo que desejamos, para que aquilo que desejamos esteja prontamente, inequivocamente, de acordo com a vontade da santidade, da glória de Deus. Então, fazendo estas coisas, então Deus vai estar respondendo de imediato. De imediato. Porque Deus não está lá no céu para ficar satisfazendo nossas manias, né? Nossos interesses mundanos, espúrios. Não, Deus não está lá no céu para isso, até porque Deus é santo. Então é preciso que haja uma consonância, uma ligação entre os meus desejos, a minha vontade, as minhas necessidades, com o que Deus pensa, com o que Deus deseja. E tendo essa ligação, então não tem por que as nossas orações sejam respondidas, muitas vezes até de imediato. Desejo então que o Senhor abençoe a todos e muito obrigado, Pastor Jones, pelo convite, em trazer essa palavra hoje. Deus abençoe então a todos.